E já que falamos aí brevemente sobre uma mudança, uma perspectiva de mudança da visão colonialista americana em relação aos seus parceiros, que é uma proposta para o futuro, a ver se vai se concretizar, mas a realidade é que a política intervencionista americana nos últimos anos tem causado desastre atrás de desastre. E o Le Monde traz um exemplo muito curioso do que acontece quando se abre a caixa de Pandora de desestabilização política de países sem nenhum plano de desenvolvimento local, focado de fato só na exploração rápida de recursos naturais. Então, lá no início da década passada, aqui coloca de 2011 a 2014, começa a surgir no norte do Mali esses grupos islamistas radicais armados, que o mais famoso é o chamado Boko Haram. Esses grupos islamistas radicais vão ser articulados e recrutados num cenário de desestabilização dos países do norte da África naquele período que ficou conhecido como Primavera Árabe. Essa Primavera Árabe levou a grandes protestos que desestabilizaram governos na região, e nessa desestabilização se abriu espaço para a atuação desses grupos jihadistas fundamentalistas, que se opunham a governos laicos em vários desses países, e o grande exemplo, a Líbia. Então esses grupos vão ser recrutados no chamado Sahel, que é a borda sul do Saara, como um elemento a combater na desestabilização dos governos desses países petrolíferos, sobretudo do norte da África, em especial a Líbia. Só que uma vez armados e uma vez ganhando uma dinâmica de crescimento orgânica, esses grupos fundamentalistas, eles vão se multiplicando e cada vez mais rumando para o sul da região aqui do Sahel, intensificando as suas ações numa área que já é extremamente complicada, com outros problemas de violência que não estão conectados com a questão religiosa. Então se soma, já tem problemas de violência os países da região, e entra um novo elemento que é a violência por motivos religiosos, de fundamentalismo religioso, e a gente vê aí praticamente dominando as causas da violência, tanto no Mali quanto na Burkina Faso. Então fica só como alerta, né, que às vezes esses movimentos de desestabilização contra o governo que se julga não democrático, como era o do Gaddafi na Líbia, mas vai gerar uma resposta ainda pior do que era o governo do Gaddafi. E falando em Líbia, só trazendo, né, essa notícia, que nesse momento de alta do preço do petróleo, as forças em conflitos na guerra civil que se prolonga desde aquela época das primaveras árabes até hoje, a Síria não se estabilizou, ela ainda continua em disputa por esses grupos diversos que emergiram do caos da Primavera Árabe, mas com a alta do preço do petróleo, dois desses grupos parecem ter se unidos numa união bastante instável, mas que está acontecendo para aproveitar e ganhar o máximo de dinheiro possível com essa alta do preço do petróleo. Mas como aqui está falando, uma situação insustentável, precária, numa desestabilização da Líbia, que já está completando aí 10 anos ou mais. Então tirou o Gaddafi, mas não estabilizou o país e, por outro lado, fortificou e espalhou movimentos fundamentalistas no entorno dessa disputa, acrescentando mais um elemento para a violência que só vem se intensificando desde essas primaveras árabes, que em tese pediam por mais democracia. Mas o resultado estamos vendo aí 10 anos depois qual foi.